Você já baixou o app Garupa? É super fácil. Acesse o site garupa.co. Você escolhe o sistema operacional do seu celular e baixa. É rápido. Se você não tem uma conta, basta criá-la. Digite o endereço que você quer ir e antes de chamar o Garupa, você já sabe quanto vai custar. É rápido e fácil, não é? Baixe o seu app Garupa agora e tenha na sua mão essa facilidade. E o programa Vem de Carona de hoje é com esse Honda Civic 2014 aqui da RC Automóveis. Um carro completo, ótimo estado de conservação, tem direção hidráulica e, claro, para sua segurança, possui airbag, alarme e freios ABS. E você que não abre mão de mais conforto, o conforto desse carro é indiscutível. Se você procura por outro carro, vá até RC Automóveis, com certeza o carro que você procura, você vai encontrar. Olá, gente, sejam bem-vindos no Vem de Carona de hoje. O nosso convidado é o juiz eleitoral Márcio Cristófoli. Nós vamos falar de eleições porque amanhã é um dia decisivo, um dia muito importante. É o dia em que os brasileiros vão definir, vão escolher os seus representantes para os próximos 4 anos. Ainda há muitas dúvidas sobre esse pleito eleitoral que foi bem diferente. E essas dúvidas a gente vai tirar no programa Vem de Carona de hoje e eu te convido, vem de carona comigo. Nós vamos agora encontrar o Dr. Márcio para bater um papo e, claro, esclarecer algumas dúvidas sobre esse pleito de amanhã, domingo. Vem comigo. Chegando aqui no Fórum da Comarca de São Miguel do Oeste, para a gente encontrar com o Dr. Márcio para esse bate-papo bem bacana e esclarecedor que a gente vai ter a partir de agora. Doutor Márcio Cristófoli, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao Vem de Carona. Tudo bem, como é que estão? Tudo jóia? Tudo certo. Vamos falar de um assunto que foi tratado e muito nos últimos meses, que são as eleições, nosso pleito eleitoral, que por sinal foi diferente dessa vez, né, doutor? Sem dúvida, Justinei. Esse pleito teve algumas situações que modificaram a forma como a própria eleição está transcorrendo. A primeira delas diz respeito à ausência de financiamento de empresas. Então a gente pode perceber que a movimentação de pessoas, o gasto com as campanhas eleitorais diminuíram sensivelmente porque a gente não tem mais as empresas colocando dinheiro nas campanhas eleitorais. O segundo aspecto é a questão da utilização das próprias mídias sociais, as redes sociais tomando corpo, né? Antigamente a gente via uma mobilização física de pessoas, deslocamentos, cavaletes, placas, faixas. Hoje em dia a gente vê que a internet, o Facebook, o WhatsApp são instrumentos muito mais efetivos porque você recebe uma informação, quando bem intencionada, né, de qualidade, uma informação precisa, um áudio, um vídeo bem produzido, com uma boa arte, que repercute muito mais do que ficar entregando o santinho na rua, ou ficar com aquele barulho do som, né, naqueles jingle mal feito de antigamente, né, com aquelas cópias de música que todo mundo cansava de ouvir, aquelas paródias mal feitas. Então, assim, a gente percebe que esses são dois fatores que estão alterando o cenário da eleição de 2018. Esse ano, especialmente as redes sociais, como a gente falou, teve um destaque bastante grande e com certeza alcançou um grande público. As redes sociais eliminaram aquela poluição, seja ela sonora, seja ela de material reciclável mesmo, que acabava indo para a rua. No entanto, doutor, eu não sei como a Justiça Eleitoral vê isso, mas ainda, mesmo com tanta informação, a informação chegando em tantos lugares, há bastante eleitores indecisos. A própria Justiça Eleitoral trabalhou campanhas incisivas e importantes para tirar dúvida. De alguma forma, dá para considerar que as redes sociais dificultaram um pouco esse trabalho de levar a informação correta? A maioria das informações que a gente percebe, inclusive nos nossos grupos do dia a dia de WhatsApp ou outras redes que você utilize, você percebe que são conteúdos de qualidade. A própria Justiça Eleitoral utiliza essas redes e levou uma quantidade gigantesca de informação de qualidade, como nunca conseguiu antes pelos sistemas tradicionais. Mas o tal do fake news, ou seja, essa informação inverídica,
né, difamatória, trazendo uma informação imprecisa, ela infelizmente existe e, na medida em que a justiça ela é provocada, determina a retirada daquele vídeo ou a correção daquela informação. Dois deles, por exemplo, que recentemente eu ouvi, por exemplo, o pessoal queria só votar para presidente, e aí queriam saber se anula todos os outros votos, se é válido ou não. Veja, cada uma dos candidatos tem a sua sequência na urna eleitoral. Evidentemente que se o eleitor quiser anular os 5 primeiros votos ou votar em branco e só votar para o presidente, isso é possível. Mas a ideia é que as pessoas aproveitam essa oportunidade para fazer suas escolhas. Por quê? Porque o candidato ele vai ficar, pelos próximos 4 anos, no caso senador, são 8 anos representando você, né, lá em Brasília ou em Florianópolis. Se você não faz essa escolha, quando você vota em branco ou nulifica o seu voto, você está abrindo mão desta oportunidade, você está abrindo mão em favor do seu vizinho ou de outra pessoa que às vezes não tem a mesma formação, que não tem as mesmas ideias. Então, o pedido que a gente faz, por uma questão de cidadania, não vote em branco, não vote em nulo, porque não adianta o protesto, porque assim, as pessoas dizem, não, se eu tiver mais de 50% dos votos, vou anular a eleição. Não vai anular. Se eu tiver 2 votos válidos, isso é suficiente para ter um número suficiente, e aí aquele candidato precisa, na eleição majoritária, 50% mais 1 dos votos válidos, e na proporcional também, só se contam votos válidos. Ou seja, se o eleitor for lá e decidir votar, obviamente, só para presidente, vai estar valendo para presidente. No entanto, é importante que ele vote em todos os outros candidatos, porque ele vai estar ajudando a definir quem vai gerir o nosso país para os próximos 4 anos. Caso contrário, os outros vão escolher por você. Exatamente. Veja, o presidente da República, embora seja a figura mais importante, né, de toda a estrutura de Estado brasileira, ele não governa sozinho, tu entende? Ele precisa do parlamento, ele precisa do senador, ele precisa do deputado. No âmbito estadual, da mesma maneira, embora a figura mais importante no Estado é o governador, você tem na Assembleia Legislativa, né, justamente os deputados que representam os pleitos, estão muito mais próximos da nossa realidade. Miguel Estina, por exemplo, aqui. Então, é muito importante escolher todos os cargos que estão se apresentando no dia 7. Nós falamos das redes sociais, que foi um dos diferenciais nesse pleito eleitoral, mas nós também tivemos, especialmente no que diz respeito a cargos, a exemplo de presidente, não aqui na região e não em Santa Catarina especialmente, mas foi bastante quente essa eleição. A Justiça Eleitoral, especialmente falando aqui da região agora, está preparada também para que o pleito transcorra da melhor forma possível, deixando de lado aqueles acontecidos. Veja, infelizmente nós tivemos pela primeira vez um atentado contra um candidato numa eleição presidencial, algo inédito e é extremamente triste, é ruim para o Brasil, para o país. Essa radicalização não é boa. A Justiça Eleitoral, evidentemente que nesse caso específico lá de Minas Gerais, a Justiça Federal está adotando as providências, a pessoa está presa e respondendo ao seu processo. Em São Miguel do Oeste, graças a Deus, nós não tivemos incidentes de maior vulto. Nós tivemos, na verdade, 2 ou 3 ocorrências de pessoas que muitas vezes por desconhecimento não sabiam que podia usar faixa, então a faixa no último pleito era possível, nesse ano não é possível utilizar a faixa como um mecanismo de campanha, então foram retiradas, inclusive agora há pouco despachei mais uma aqui no centro para retirada, cientificando o candidato para retirar, e tivemos um probleminha envolvendo uma coligação que estava utilizando um candidato a presidente que tinha o seu registro indeferido, que também em princípio foi corrigido, mas não tivemos, graças a Deus, nenhum flagrante ou a ocorrência de algum crime eleitoral, e a gente espera também que amanhã, no dia da eleição, não tenhamos nenhuma situação dessa. A preparação foi feita. O que hoje, a gente hoje procura, sabe, né? As urnas já estão em todos os locais? Exatamente, elas estão agora à tarde indo para os seus locais de votação e amanhã de manhã, a partir das 7 horas, elas estão preparadas para começarem a funcionar. Os mesários fazem os preparativos, os procedimentos preparatórios e a partir das 8 horas ela começa a funcionar. Eu destacaria para a data de amanhã o que o eleitor não pode ou fazer. Então assim, o eleitor, veja, ele tem a liberdade de expressão garantida constitucionalmente. Então ele pode manifestar, desde que de maneira individual e silenciosa, a sua preferência eleitoral. Então, veja, nós não podemos confundir propaganda eleitoral com direito de expressão do eleitor. No dia da eleição, nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitido. Volto a falar, no dia da eleição, nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitido. Agora, o eleitor, ele pode externalizar
a preferência eleitoral dele através da camiseta, através do broche, através do adesivo, do Ele seu pode boné. entrar na urna para votar? Pode utilizar, pode entrar na urna, pode usar a sua bandeira desde que seja 50 por 50, mas desde que ele tenha produzido esse material, entende? Entendi. Não pode ser material de campanha do candidato ou de coligação. Então assim, veja, se o candidato entregar a bandeirinha, né, para um grupo de eleitores, para todo mundo ficar na frente do São Miguel, isto é crime. Daqui a pouco tá todo mundo igual. Exatamente. Todo mundo uniformizado, de tal cor, dessa cor, de tal número. Isso não pode. Agora, veja, o eleitor tem um boné antigo, o eleitor foi numa empresa, mandou confeccionar uma candidata, uma camiseta com a foto de um candidato, ou comprou numa loja. Então, não há impedimento de que ele manifeste a preferência eleitoral, ele, eleitor, mas de maneira silenciosa. Então, ele não pode ficar juntando um grupinho de pessoas, ele não pode ficar falando de política, ele não pode entregar santinho, porque isso é crime. Agora, ele pode ir na sua sessão, pode ir lá, vota, vai para casa com a sua bandeirinha, com o seu bandeiro, com o seu bonezinho, ou com a sua camiseta, sem problema algum. O candidato, já não. O fiscal de partido também não. Então, são situações diferentes. Os fiscais que estarão atuando nos locais de votação, eles nem roupa uniformizada podem ter. Não podem ter número de candidato, não podem ter boné, não podem ter bandeira, não podem ter absolutamente nada. Eles estarão identificados como fiscais. Somente com um crachazinho de 5x10 contendo o nome dele, a coligação ou o nome do partido, a sigla partidária. Nem o número o fiscal pode ter, justamente porque, como ele está dentro da sessão eleitoral, ele pode induzir determinado eleitor a o número, a votar. A gente sabe que o número dos partidos são os 2 primeiros dígitos de cada candidato que vai receber o voto na urna eletrônica. Então, a situação do fiscal, do delegado do partido ou mesmo do candidato, ele tem essas proibições de ele não poder, a exemplo do eleitor, externalizar essa preferência dele, justamente porque, como ele é diretamente interessado, configuraria a propaganda eleitoral, e no dia da eleição isso não é possível. E o fiscal, é importante destacar aqui que, embora todas essas regras, porque se faz importante de direito a todos, ele tem um papel muito importante para ajudar a fiscalizar e para que a democracia, para que o voto realmente seja feito, executado da forma como ele deve ser. Sem dúvida, o fiscal, a exemplo de outros mecanismos de transparência que o sistema de justiça eleitoral possui, ele visa ajudar a justiça eleitoral nesse processo, gerando maior transparência. Então ele pode. Ele foi habilitado, nós podemos ter até 2 fiscais por sessão eleitoral, desde que eles trabalhem de maneira individualizada. Então, a hora que chega o segundo, o primeiro sai, e assim sucessivamente. Ele pode permanecer lá, ele pode fazer os apontamentos acerca de identificação de eleitor, se ele perceber alguma outra coisa, pede para constar na ata. Agora, ele não pode tumultuar os trabalhos lá. Então, a função dele é entrar, sentar e ficar fiscalizando, como o próprio nome diz. Não tem nada que, por exemplo, ajudar a eleitora a ir para trás da cabina de votação, não tem nada de ficar cumprimentando pessoas nos corredores dos colégios, não tem nada de ficar fiscalizando o fiscal do outro partido. Tu entende? A gente costuma ver, por exemplo, nos colégios de maior concentração, uma série de fiscais circulando por lá. Isso a gente não vai admitir. O fiscal trabalha dentro da sessão eleitoral. Se chegou o amigo dele ali, o colega de trabalho, ele sai e vai para casa, vai para qualquer outro lugar. Não tem nada que ficar auxiliando pessoas, porque daqui a pouco, né, já está entregando um santinho, está conversando, está batendo um papo. E volto a falar, toda a manifestação coletiva de pessoas no dia da eleição, ela é proibida. Então não pode ter concentração de pessoas, mesmo que seja de fiscais, em locais próximos das votações. Indo para o lado propriamente do eleitor agora, o que ele precisa para votar? O título, ele precisa, como as demais eleições, algum documento com foto? Veja, Justininho, nenhuma pessoa é habilitada a votar sem um documento oficial com foto. Mais importante que o próprio título, que ele é inclusive facultativo, desde que eu saiba a sessão que eu vou votar, mas eu preciso de um documento oficial com foto para poder identificar visualmente o presidente da mesa, poder identificar essa pessoa. A única exceção é a pessoa que fez a biometria e baixou o seu e-título, ou seja, baixou o aplicativo do TSE, então ele tem o título eleitoral eletrônico no aplicativo do seu celular. Então, a única exceção é essa, porque nesse aplicativo eu vou ter o título com a foto desta pessoa, então o reconhecimento e a habilitação desta pessoa pode ser feita através do celular.
a única hipótese. Para todas as outras, eu preciso necessariamente ou da carteira de identidade, carteira de motorista, as carteiras profissionais, o certificado de registro de reservista, ou seja, um documento oficial com foto. Se a pessoa não tiver o documento oficial com foto, ela não vai votar. Ah, perdi os documentos na quinta-feira, fiz um BO, estou com segunda via. Não vota. Não vai votar. Pode constar na ata sua insurgência, pode reclamar no cartório eleitoral, não vai votar. Somente é habilitado a votar, mesmo com biometria, a pessoa que apresente um documento oficial com foto. Que bacana, importante. Já já a gente deixa uma dica bem legal para o eleitor. Já falamos disso. Em relação à organização por parte do Poder Judiciário, as próprias polícias, para manter a ordem nesse dia, há sempre uma preocupação também, tendo em vista aquilo que a gente falava agora há pouco, que aqui a gente não teve, mas em grandes capitais teve as situações no qual a população já acompanhou através das mídias. Se tem alguma preocupação em torno disso também? Se preparou para isso? Lucinei, a gente essa semana teve reunido com o comando da PM, com o delegado regional, hoje à tarde também com o pessoal da Polícia Federal. A ideia e o planejamento é sempre evitar uma situação que fuja do controle, que fuja da normalidade. A gente trabalha que a gente tenha um dia da festa da cidadania. Essa é a ideia, que as pessoas possam livremente ir para os seus colégios, fazer as suas escolhas e depois irem para casa ou comemorar ou eventualmente, né, chorar a perda da eleição e assim por diante, justamente porque, primeiro, não tem como todo mundo ganhar, né? Alguns ganham, alguns perdem. Isso faz parte da democracia. Mas a gente trabalha assim, a gente tem uma preparação, o efetivo das polícias, eu sei que vai ter um percentual muito grande, altíssimo de pessoas e de profissionais trabalhando, nós também, toda a equipe do cartório eleitoral, nós convocamos mais 23 colaboradores do fórum para nos auxiliar nos grandes colégios, no São Miguel, no Peperi, no São José e outros da 45ª Zona Eleitoral, justamente para facilitar o acesso do eleitor. Esses colaboradores estarão identificados com os coletes da Justiça Eleitoral, vão auxiliar os eleitores no deslocamento dentro do colégio e vão também fiscalizar essa conduta dos fiscais de partido e também de outros cabos eleitorais, essa questão eventual de aglomeração de pessoas, para que a gente não tenha isso, porque a gente tem um pleito absolutamente tranquilo, ou seja, que a pessoa possa ir fazer a sua escolha e vá para casa, curtir o seu domingo com a maior tranquilidade possível. As urnas amanhã, domingo, abrem a partir de que horas? Qual que é o período que o eleitor tem para exercer o seu voto? A partir das 7 horas da manhã, os presidentes de mesa estão recebendo elas dos delegados de prédio, vão fazer os procedimentos preparatórios, vão imprimir a zerésima, que é um documento de fundamental importância que comprova que a urna não possui nenhum tipo de voto, não tem nenhuma contagem, ela está zerada, por isso o nome do relatório é zerésima, e a partir das 8 horas começa efetivamente a votação. A urna está preparada e ela só funciona a partir das 8 horas até as 17 horas. Se nós tivermos eleitores na fila, evidentemente que o presidente vai distribuir fichas e aí a votação eventualmente pode se estender por mais alguns minutos. Terminada a fila, ele vai fazer os procedimentos e faz a finalização e depois traz a mídia e os documentos para o cartório eleitoral para a gente fazer a transmissão para o TSE. Existe uma perspectiva já que efetivamente os resultados já possam estar sendo divulgados através da Justiça Eleitoral? Veja, a divulgação oficial de presidente da República, ela só pode começar os dados a partir das 19 horas, porque é o horário que encerra a votação no Acre, em função do fuso horário. Então nós da Justiça Eleitoral, em relação aos outros cargos, estaremos fazendo a liberação, o TRE e TSE, mas do presidente da República somente a partir das 19 horas. Evidentemente que a imprensa e os próprios partidos políticos vão ter acesso a essas informações muito antes que a gente. Por quê? Quando o presidente de mesa encerra a votação lá no colégio onde a urna está, ele emite o boletim de urna, ou seja, em várias vias, né, no mínimo são 5, mas se tiver mais interessados, mais fiscais, mais a imprensa, ele pode imprimir quantos forem necessários. Então, os partidos políticos e as pessoas já sabem a votação que ocorreu naquela sessão. Embora esta informação oficial vai chegar daqui a meia hora, daqui 1 hora para nós, e vai ser transmitida e no caso de presidente, por exemplo, só vai ser divulgada depois das 19 horas. Agora, para a gente fechar, já que chegamos de volta aqui no fórum, no seu local de trabalho, agradecendo já a sua disponibilidade, uma dica bem especial, embora a gente já tenha falado, da importância do cidadão exercer o seu voto, doutor.
Faça a escolha consciente, né? Ainda faltam algumas horas para a eleição. Nós temos 7 páginas de candidatos. São centenas de candidatos a deputado estadual, dezenas de candidatos a deputado federal, temos 13 para presidente da República. Não é possível que nenhum deles, né, tenha um posicionamento ou tenha ideias parecidas com a que o eleitor pode ter. Então, pesquise o histórico desse candidato, pesquise a ficha limpa desse candidato e faça a sua escolha consciente, né? Porque assim, ó, como eu falei antes, se você votar nulo, branco ou deixar de votar, outras pessoas farão escolhas por vocês e o candidato A, B ou C vai ser eleito sem a sua participação. Então, este voto de protesto, embora seja admitido, porque a urna aceita o voto branco e nulo, ele não é desejado para uma democracia, porque justamente, ainda que eu tenha 70% do eleitorado votando nulo, branco ou não indo para a eleição, os 30% que votarem de maneira válida serão os responsáveis por escolher o destino do país. Então, participe desta festa da democracia, faça escolhas. Nós temos bons nomes, tá? Nós temos pessoas de bem envolvidas com a política. Não dá para dizer que todo mundo é envolvido com corrupção ou com coisa ruim. Não, não é assim, tá certo? A maioria, pelo contrário, na minha modesta visão, são pessoas que abrem mão das suas atividades pessoais, da sua empresa, do seu trabalho, para colocar o nome à disposição e poder trabalhar pelo nosso país. Então, eleitor, faça a sua escolha, porque o custo da eleição ele é alto. Nós gastamos, o TRE, veja, o poder público não produz dinheiro, entende? Ele se apropria do dinheiro do cidadão. Então, isso é de todos. De todos nós. Então, assim, aproveite esta oportunidade desse instrumento. Eu sempre costumo lembrar, né, quem tem mais de 25, 30 anos, durante o período de redemocratização, nós ficamos 25 anos sem poder votar para presidente da República. Agora nós temos essa oportunidade a cada 4 anos, então vamos fazer escolhas acertadas, que isso é o mais importante. Doutor, valeu, muito obrigado. Valeu. Importante. Estamos sempre à disposição.